Meus irmãos, vamos em pé. Vamos estar fazendo leitura da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós vamos ler alguns versículos. Temos 3 versículos bíblicos para fazer a leitura em 3 partes diferentes da Bíblia. Nós vamos começar por Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 10, que nos diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora nós vamos para o livro de Jó. Jó, capítulo 10, versículo 8. Jó, no Antigo Testamento, capítulo de número 10, versículo de número 8. Ou melhor, vamos ler o versículo 9. Não é o versículo 8, é o versículo 9, irmãos. Diz assim: lembra-te de que me formastes como em barro, e queres agora reduzir-me ao pó? Lembra-te que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me ao pó? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Diz-nos a palavra: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 3 passagens bíblicas que nós fizemos leitura, dá-nos a ideia do propósito por que Deus nos criou. O nosso assunto desta noite é planejados para servir a Deus. Este é o propósito. Toda a criatura de Deus sobrevivem nesta dinâmica. Desde as criaturas que nós julgamos ser elas as mais insignificantes, até as criaturas de maior vulto, todas elas foram criadas com o único propósito de servir a Deus. Você e eu também viemos a esta existência por graça e bondade de Deus para servir a Ele. Ele é o Criador, e toda a sua criatura em uma grande orquestra vive para servi-lo, e servi-lo para o bem-estar da sua própria criação.
Agora, eu e você fomos planejados para prestar um serviço a Deus. Quando nós falamos de servir, a palavra servir é diácono, ou diaconia, ou então ministro. Essas são as duas palavras destinadas para servir. Então, um servo, ele é um diácono. Um servo, ele é um ministro. Ele está a serviço. E se ele é servo de Deus, ele é um ministro de Deus. Eu e você não precisamos de sermos credenciados para servir. Nós já fomos planejados pelo nosso Criador para servir. Servir a Ele. Agora, meus queridos irmãos, como eu posso ser abençoado em 2018? Servindo. E servindo a Deus. Nós pensamos que o fato de bênção, quando nós falamos em bênção, nós pensamos só no fato de receber. Mas Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se eu quero ser abençoado, eu preciso estar com um espírito de servo, de serviçal, de diácono, de ministro. Se eu não quero de maneira nenhuma ser abençoado, então eu ficarei naquela posição cômoda que muitos querem, de somente ser servido. Mas Jesus dizendo em Mateus 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E todas as vezes que eu e você estamos prestando um serviço, nós assemelhamos-nos ao Filho de Deus. Por quê? Porque nós precisamos aprender a servir como Jesus serviu. Jesus é o ideal de servo proposto por Deus, para que eu e você possamos servir. Há uma passagem bíblica muito linda, que está registrado lá em João capítulo 13, quando Jesus reúne com os seus discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Lava o primeiro, o segundo, o terceiro, cingido de uma toalha. Aquilo era um serviço prestado pelos servos menores da casa. Quando chegavam os viajantes, eles, ao acercarem da casa, eles recebiam esse tratamento na casa, aonde eles eram recolhidos para hospedar. E sempre era feito por os meninos servos, os garotinhos da família que prestavam este serviço. Jesus ali, ele toma este posicionamento de um servo, dos mais humildes, e presta este serviço de lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: eu vos dei o exemplo. Sempre no grupo de Jesus havia aquela briga: quem era o maior? Quem era o maior? Esta síndrome de querer ser o maior está em todo o ambiente. Aonde há ser humano, sempre há este espírito de um querer ser maior do que o outro. E Jesus, com uma lição radical, ele disse: aquele dentre vós que queira ser o maior, seja o servo de todos. Então, no princípio do reino de Deus, o maior é aquele que serve, e não aquele que é servido. Jesus disse: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais também.
Então eu e você fomos planejados, projetados pelo nosso Criador para prestar serviço ao próprio Criador. E se eu não quero prestar esse serviço ao Criador, eu estou fugindo do projeto original do Criador para a minha vida. Eu sei que esta não é uma palavra que venha causar muita alegria no coração de muita gente, mas esta é a palavra, esta é a direção daquilo que se faz na vida cristã. Nós estamos preocupados em colocar o nome na placa, o nome no cartaz, o nome na faixa de bem-vindos, e esquecemos que o nome tem que ser o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. É por isso que naquela carta do apóstolo Paulo a Efésios, no capítulo 1, disse que foi tudo feito para a sua glória, segundo a sua glória, segundo a sua vontade. Você quer dar um valor de glória ao nome de Deus? Preste um serviço a Ele. É mais do que palavras. É mais do que palavras. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É o princípio do reino. O princípio do reino é servir. O princípio do reino é ser servos. E é para isso que eu e você fomos projetados, servir a Deus. Agora, eu preciso servir a Deus como Jesus serviu. Jesus é o ideal de servo. Jesus é a figura do servo para todos nós. Se você e eu conseguirmos lutar para assimilarmos a forma como Jesus serviu, nós estaremos servindo de uma forma que agrada a Deus. Vir ao culto não é servir a Deus. Cantar hinos não é servir a Deus. Cantar hino é adorar ou louvar a Deus. Vir ao culto é adorar ou glorificar a Deus. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é quando eu estou numa posição em que esteja prestando um serviço. Por exemplo, evangelizar. Isto é servir a Deus. Servir a Deus abençoando o próximo. Isto é servir a Deus. Tantas outras coisas que eu e você podemos fazer para servir a Deus, prestar um serviço a Deus. Por exemplo, aqueles médicos sem fronteiras, lembra? Que são grande parcela cristãos. Eles estão prestando um serviço a Deus, servindo ao próximo. Há muitas outras áreas, pilotos sem fronteiras, servindo a Deus. Agora, o ideal de Deus para mim e para você é que sejamos servos à similitude do seu Filho Jesus Cristo. Para servir como Jesus, em primeiro lugar, para servir como Jesus serviu a Deus, eu preciso estar disposto. Deus não busca pessoas com talento. Deus busca pessoas que estejam disponível. Tem esse aplicativo do Zap Zap, que ali você coloca o seu status. Se você está ocupado, se você está em reunião, se você está viajando, se você está atendendo, ou se você está disponível. Então Deus dá aquela conferida no seu status de vida. E muitas vezes Ele não encontra gente disponível. Ele encontra gente ocupado. Marta está muito ocupada com os negócios desta vida. Sempre nós estamos com o nosso status ocupado. E Deus então não encontra gente disponível. Para que eu possa servir como Jesus serviu, eu preciso estar disponível para Deus.
a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer temperatura e em qualquer situação. Estar disponível. Mas existem alguns obstáculos que nós colocamos para prestar um serviço a Deus. Primeiro obstáculo de indisponibilidade da minha parte: egocentrismo. Egocêntrico. Nós vivemos uma geração egocêntrica, que se preocupa simplesmente consigo. Olha como nós conjugamos a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, a minha família, o meu esposo, os meus filhos. Sempre eu coloco o meu. Estas coisas fazem obstáculo para que eu esteja prestando um serviço a Deus. Eu não posso servir a Deus porque eu tenho que atender a minha família. Eu não posso servir a Deus porque eu tenho que atender o meu trabalho. Eu não posso servir a Deus porque eu tenho que fazer qualquer outra... ir ao shopping. Se você notar quantas escusas nós apresentamos a Deus para não servi-lo, é assombroso. Você imaginou no momento que você dobra o joelho para orar e pedir alguma coisa a Deus, e Deus dizer: hoje eu não posso te atender porque eu vou ao shopping. Hoje eu não posso te atender porque eu preciso levar o meu cachorrinho no veterinário. Hoje eu não posso te atender porque eu estou muito ocupado para assistir o último capítulo da novela. Você já imaginou se nós tivéssemos um Deus assim? Eu tenho certeza que você já tinha trocado de Deus, procurado um Deus que estivesse disponível. Agora, imagine Deus procurando a gente, e sempre encontra a gente no status ocupado, e sempre ocupado com as coisas nossas. Jesus chamou e disse: segue-me. Ele disse: deixa eu sepultar primeiro meu pai. Jesus disse: deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Senhor, eu comprei uma fazenda, uma junta de boi. Sempre a gente está colocando alguma coisa que nos interessa. Notou que o egocêntrico, ele está preocupado em servir as coisas que gerem a sua vida. E este egocentrismo de nossa parte causa ruptura entre nós e o nosso Criador. Eu tenho servos, mas eu nunca encontro eles disponíveis. Ele dá uma verificada no globo terrestre e procura um servo disponível, e ele não encontra. Procurei um para se colocar na brecha, e me admirei porque não encontrei ninguém. Então, estar disponível é este servo que Jesus irá usar. É este servo que será usado para prestar o serviço. Então muda o seu status, meu irmão. Vá lá no seu zap da tua vida e tira aquele status ocupado, status em reunião, status dormindo. Tem uns que colocam até um zezinho subindo, né? Tira aquele status, coloque o status disponível para Deus. Olha aí ao seu irmão e pergunta: você está disponível? É você que Deus então irá usar como servo. Disponível. Outro obstáculo é aquele obstáculo do perfeccionismo. Se não for perfeito, eu não faço. Se não for para fazer perfeitamente, eu não faço. Eu vou contar um segredo para vocês. Até Jesus, em algumas ocasiões, fez algo imperfeito. Ah, pastor. É, meu irmão. Você se lembra que ele untou o cego e perguntou: o que você veja? Ele disse: eu vejo os homens como árvore. Ele disse: vem mais um pouquinho para cá. Vamos acertar. E agora? Não, agora está perfeito.
que você for fazer, você não vai conseguir atingir a perfeição. Porque só atinge a perfeição o próprio Deus. Eu estou falando de Jesus em homem, não estou falando de Jesus Deus. A perfeição só é atingida por Deus. Agora, Ele sabe que você e eu somos imperfeitos. E Ele sabe que, por mais que você capriche, sempre vai estar torcida a parede que você levantou. Sempre tem algum gatinho no reboco que você fez. Sempre a música não está afinada nos seus mínimos detalhes. Sempre vai faltar uma coisinha. E tem gente que diz, se for para fazer mal feito, eu não vou fazer. Não estou falando em fazer mal feito. Eu estou falando em tentar atingir a perfeição. Ainda que você não atinja, mas faça. É melhor você atingir 60%, 70% do que não fazer nada. Tem tanta gente que, pelo fato de não conseguir fazer 50%, ele encruza os braços e não faz nada. Eu não consigo fazer, eu não sei fazer, mas tenta fazer. Deixa de ser perfeccionista e faça o que você sabe, porque o restante que você não sabe, Deus o completará. Aleluia! Outro obstáculo para servir como Jesus: materialismo. Somos materialistas, nos preocupamos com as coisas materiais. Na verdade, nós trocamos o espiritual pelo material. Estamos preocupados com as coisas materiais. Tanto é que essas igrejas empresa, que não são igrejas que são empresas, elas têm um sucesso vertiginoso, porque ela dá a esperança naquilo que você quer. Ela fala que você vai ganhar um apartamento. E quem não quer ganhar um apartamento? Quantos querem um apartamento aqui? Levante a mão. Olha, até eu que sou mais tontinho quero. Ela fala que você vai ganhar dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? E nós somos criados uma geração de materialistas. Eles materializaram o evangelho. E nós estamos engolindo esse evangelho materialista. E é tão incrível que se você não morar num apartamento, se você não tiver uma boa casa, não tiver um bom carro, você está pebado, como diz lá no Amazonas. Você está arrebentado, acabado. Você não é crente, você está amaldiçoado. Porque você não tem uma casa boa, você não tem um carro bom, você não tem um bom dinheiro no banco, você não tem um bom serviço, você não veste as roupas da grife, você está acabadinho. Melhor porque que você não morre, é o que eles dizem. Esse é o evangelho materialista. Mas Jesus não veio oferecendo boa vida a ninguém. Ele disse: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele disse: as raposas têm os seus covis. Esses camaradas que vivem pregando esse evangelho materialista são as raposas. Eles têm os seus covis, eles têm os seus apartamentos. Por quê? Porque os abestados vão lá dar dinheiro para eles, vão viver essa vida material e vem transmitindo esse materialismo ao povo. E o povo vive hoje perdido, sem salvação e sem direção. Mas eu quero te dizer uma coisa: tira o materialismo, coloca ele de um lado. Nu nós viemos para este mundo e nu nós vamos voltar. Fala como Jó: Deus deu, Deus tirou, mas a fé ficou, e é com a fé que eu vou servi-lo e de todo o coração. Aleluia! Materialista. Tem tanta gente, irmão, que quiser enganar Jesus dizendo: quando eu me aposentar eu vou te servir. Aí se aposenta com 60, 70 anos.
com bico de papagaio, com artrose, artrites, dor na coluna, dor no rim, dor não sei aonde, não tem condições de fazer absolutamente mais nada. De manhã, quando desperta, já nem pergunta como vai, pergunta o que dói. Aí diz, agora eu vou servir a Deus. Que servir a Deus? Já não tem força nem para falar, não tem força para andar. Aí não tem jeito, meu irmão. Lembra-te do teu Criador no dia da tua, para que quando venha o dia da velhice, não diga não tenho nele contentamento. Por quê? Não fiz nada. Materialismo. É como diz esses pensadores aí do Face Inútil, né? O homem passa a vida toda trabalhando para ter uma boa vida, ganhando dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para manter a saúde, né? Quem gosta disso é a farmácia princesa. Maravilha! Para servir como Jesus, eu devo ser agradecido. Servir é uma oportunidade. Servir é um privilégio. Oportunidade e privilégio. Irmão, tem muita gente melhor do que a gente que poderia prestar um serviço melhor. Em alguns ambientes em que aquele povo que está lá não quer servir mais, o que faz Deus? Levanta outro. Se essas pedras se calarem, eu levanto outras. Deus é assim. É um privilégio. Agora tem um obstáculo para ser agradecido. Primeiro, comparação. Eu não vou servir porque eu não sou como o irmão Valdemir que cantou aqui os hinos. Eu não vou servir porque eu sou pequenininho. Você nunca vai encontrar ninguém como você. Não. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Porque todas as vezes que você se comparar, você vai se diminuir um pouquinho mais. Eu conheci um rapaz que tudo de bom que ele via nos outros, ele queria para ele. Ai, como eu gostaria de ser isso. Ai, como eu gostaria de ser aquilo. Quando você quer ser o que os outros erem, você deixa de ser o que você é. Para de se comparar com fulano. Fulano canta bem. Eu não. Fulano prega bem. Fulano dá um bom estudo. Fulano faz isso. Fulano faz aquilo. Para de se comparar. Deus te deu habilidades únicas. E aquilo que você faz, o outro não faz. Acabou. Deus entregou para você. Faça aquilo que Deus te deu para fazer. E não se compare com fulano, seja agradecido. Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu para fazer, e eu vou fazer. Ou quando não é comparar, é aquele desejo de estar no lugar do outro. Cada um de nós temos o nosso devido lugar para prestar o serviço. É o seu lugar. Não queira estar no lugar do outro. Fica no seu lugar. Mas se eu pudesse, se desse um jeito de tirar o fulano e colocar eu. É aquela propaganda enganosa, né? Não, mas se fosse eu. Mas se eu fosse o pastor desta igreja. Mas se eu... Será que o pastor... Mas se eu fosse o pastor... Eu orava, eu jejuava, eu curava os enfermos, eu matava os demônios, eu fazia um monte de coisa. A oposição, irmão, vive sempre colocando para fora os erros do governo, não é assim?
A oposição vive do discurso, da falha daqueles que estão na situação. Só que quando a oposição chega lá, ou eles cometem os mesmos erros, ou fazem pior. Ou eles cometem os mesmos erros, ou eles fazem. Nós vivíamos todo o tempo reclamando do governo militar. Pois bem, viemos para a democracia. Está aí onde nós estamos agora. Nós vivíamos reclamando do Henrique. Lembra do Henrique? Reclamava dele. Mas tudo bem. Chegou a Dilma. E agora? Bom, tá ruim com a Dilma. Tá aí o Temer. Notou, irmãos? Por quê? Porque a oposição sempre quer tomar o lugar lá, mas não para prestar um serviço, para achar que eles são os bons. Então fica somente naquilo que Deus colocou você para fazer. Faça agradecido. Deus, eu te louvo, porque me deu a oportunidade de servir. Outro obstáculo da comparação é o obstáculo da crítica. Eu não faço, mas eu critico quem faz. Isso acontece muito na igreja. E em construção, irmão, todo mundo é mestre de obra. Todo mundo. Eles aparecem ali com aqueles olhos assim meio alaranjados e dão uma olhada e dizem, aquela parede está torta. Ele não sabe nem o que é parede. Em construção todo mundo é esperto. Motorista. Todo motorista é melhor do que o outro. Todo. Não, porque eu sou. É uma guerra sem fim. A crítica. E toda crítica é tendenciosa. Tem aqueles que são críticos mortal. Ele não faz uma crítica. Ele despeja sobre ti a bilis dele. O fel dele. Ele joga sobre você. É obstáculo. E o pessoal vai me criticar. E eu vou fazer aqui. Se você não está disposto a ouvir crítica, a ser criticado, você não vai servir para ser servo. Só existe 2 lugares onde as pessoas não são criticadas. E já me disseram que tem um lugar aí que o pessoal lá um critica o outro. Ali em cima, tem um vertical aqui mais para baixo. Diz que lá ninguém critica, mas disseram que um fica reclamando. Essa cova sua é mais funda. O acabamento da sua tumba é melhor do que a minha. Diz que é uma guerra de madrugada lá que não tem fim. Irmão, vão te criticar. Vão criticar o que você fala, vão criticar o que você come, vão criticar o que você bebe, vão criticar o que você veste, vão criticar como você anda, vão criticar se você tem cabelo, vão criticar se você não tem cabelo, vão criticar se você está bem vestido, se não está bem. Vai criticar. E daí? Se você não quiser ser criticado, fica sem fazer nada, que ainda vai ser criticado também. Se você não fizer nada, a crítica será, não faz nada. Se faz, vai ser criticado, fez errado. Se está fazendo, está fazendo devagar. Eu faria melhor. A vida é assim, irmão. Pergunta para o seu irmão se ele já foi criticado hoje.
Se não foi, antes de você dormir, alguém ainda vai te criticar. Nós homens somos criticados sempre. É um tal da mulher que já te falei 1 milhão de vezes para não deixar a toalha molhada em cima da cama. É uma crítica sem fim, irmão. Meu irmão. Seja agradecido. Deus sabe que você não é perfeito, amém? Deus sabe. Mas seja agradecido pelo pouquinho que você faz. É um privilégio prestar esse serviço, irmão. Graças te dou, ó Pai, foi a oração de Jesus na porta do sepulcro de Lázaro. Graças te dou, ó Pai, porque tu sempre me ouves. Seja agradecido. Aquela coisinha simples que você está fazendo, seja agradecido. Tem umas coisas que a gente não reconhece. É aquele pessoal que cuida do estacionamento da igreja. Sabe quando é que você lembra do pessoal que cuida do estacionamento da igreja? Quando alguém passa um prego de fora a fora no seu carro. No mais, o ano todinho, você nem nota que o diácono estava lá cuidando. Sabe quando é que você lembra que a pessoa que cuida do banheiro da igreja, que ele existe? É quando você chega lá e não tem papel higiênico. Aí você lembra que ele existe. Mas se passar o ano todinho, você usando papel higiênico, você nem lembra que ele existe. Nem agradece de chegar lá e encontrar o banheiro cheirosinho, bonitinho, organizado. Nós somos assim. Então quando você entrar no banheiro, agradeça a Deus. Tem uns que querem jogar, quem cuida do banheiro descarga abaixo, né? Mas agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Maridos ingratos. Nunca agradeça a esposa nem pela comida que come. Não, é a sua obrigação. Vem com esse negócio aqui de bife mal passado, acebolado, que eu estou enjoado disso. Faz uma carne diferente aí. Agradeça, meu irmão. E depois reclama daquelas panelas que cria asa e vem voando em sua direção. Agradecimento pela oportunidade de estar servindo. Seja agradecido. Aleluia. Para servir como Jesus, eu devo ser agradecido. Obstáculos, comparação e crítica. Outro obstáculo, motivos equivocados. Por que eu estou servindo? Por que eu estou servindo? O dia que você estiver com um motivo diferente do que seja agradecimento a Deus, em prestar algum serviço, é que você já não está servindo. Os seus motivos são equivocados. Irmãos, aqueles que trabalham na empresa, você deve orar pelo seu patrão. Você deve orar pelo seu emprego. Você deve orar pela empresa onde você trabalha. Você deve. A maioria das pessoas ficam felizes quando um patrão vai mal. Uma empresa quebra. E muitas vezes a gente até esquece que é dali que estamos levando o nosso pão. Deus abençoa o patrão. Abençoa, Senhor, a obra que estamos fazendo. Abençoa, Senhor, esta empresa. Porque se a bênção chega lá, irmão, você terá mais pão para levar para casa. Mas graças a Deus que existe também uns funcionários de empresa, e eles fazem parte da nossa igreja também, que eles vão trabalhar, eles ficam
Eles ficam enrolando o dia todinho. É um tal de ir no banheiro 50 vezes durante o expediente de serviço. Ele não para no pé da máquina onde ele trabalha. É um tal de trocar figurinha com o outro, de conversar com o outro, com aquele outro, e não trabalha. Passa o dia todinho enrolando. O patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Se você é crente, Deus está vendo. Se eu e você somos pagos para executar um serviço, e chegamos lá, ficamos enrolando, nós estamos roubando. E a Bíblia diz que os ladrões vão entrar no paraíso, e com cada um vai ter 50 anjos para servir ele. Isso é numa Bíblia de São Cipriano. Porque na minha disse que os ladrões não entram no reino dos céus. Então entra lá como um homem honrado, uma mulher honrada, levante a cabeça, entra orando, abençoando, exerça o seu trabalho, porque a Bíblia diz: sobre o suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalha com dignidade, com honestidade, seja agradecido a Deus pela porta do serviço que Ele abriu, e você vai ver que a tua vida será uma bênção. Aleluia. Motivos equivocados. Motivos equivocados para prestar o serviço. Tem uns que só servem pelo que ganha, pelo salário que ganha. Então o motivo dele é pelo salário. O dia que tirar o salário, ele põe uma corda no pescoço. O nosso motivo em servir a Deus deve estar acima de qualquer rentabilidade que nós venhamos advir desse serviço. Tem que haver prazer, alegria, felicidade. Servir a Deus pelo que Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e é por isso que eu vou servi-lo. Para servir como Jesus, eu devo ser fiel. Fiel. Servir como Jesus, eu preciso ser fiel. A fidelidade é um tema debatido na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. E para fechar no Apocalipse, a palavra é ser fiel até a morte. Ser fiel. Fiel da balança. 1 quilo é 1 quilo. Essa fidelidade é característica daqueles que servem a Deus pelos motivos corretos. Ele está servindo a Deus. Aquelas palavras de Nabucodonosor para aqueles 3 rapazes, fora essa: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Eles podiam repensar: rapaz, nós vamos perder tudo, vamos perder a vida. Mas eles eram fiéis servos de Deus. Fica sabendo, Nabucodonosor, nós não vamos ajoelhar, nós não vamos adorar essa estátua. Se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser, a gente vai virar churrasco, mas ninguém aqui dobra. Acabou. E depois que assinaram o edito, Daniel foi para o seu quarto, dobrou o joelho e, como de costume, orava 3 vezes ao dia. E aqueles camaradas que tramaram foram espiar, pegaram ele orando, vieram, jogaram ele na cova dos leões. E no outro dia o rei vem com a voz triste, embargada: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Deus que tu continuamente serves pode te livrar das garras dos leões? Escutou uma voz que repicou lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo. Quando você serve a Deus pelas motivações corretas,
Prepare-se, porque Ele virá o teu socorro. Haverá milagres, haverá porta aberta, e nenhuma força do mal impedirá a tua vitória e a tua conquista. Sirva com fidelidade. Sirva com fidelidade. Jesus, na oração do capítulo 17 de João, no versículo 4, ele disse: Pai, eu concluí a missão que o Senhor me entregou para realizar. Ele foi fiel até o fim. Foi fiel até o fim. Se requer de mim e de você que sejamos fiéis. Vamos prestar um serviço, mas com fidelidade. Quando nós somos fiel no pouquinho, a Bíblia diz: sobre o muito te colocarei. Irmão, se você e eu somos infiéis em entregar um dízimo de R$10, pode esquecer, meu irmão. Pode chorar como chora uma cabrita. Não vai acontecer nada. Se em R$10 eu não sou fiel, em 100 pior, em 1000 pior ainda, em 10.000, a fidelidade é no mínimo. No mínimo. Bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. A pessoa passa 375 anos e nunca é promovido. Aí você começa a analisar a vida dele e você chega à conclusão: falta fidelidade. E quando falta essa fidelidade, falta também a bênção de Deus. Deus exige de você e de mim que sejamos fiéis. No trabalho da obra do Senhor, sejamos fiéis. Deus recompensa o serviço prestado. É o que disse lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você e eu fizermos. Não que eu e você estejamos interessados em receber alguma coisa em troca. Não. Se Deus tirar tudo, nós vamos continuar servindo. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sedes firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Então você e eu fomos planejados para isso, prestar esse serviço. E convém que cada um de nós sejamos achados fiéis no serviço. Por mais pequenininho que for o serviço que você está prestando, mas faça com fidelidade para o teu Deus. Porque quando você fizer com fidelidade, a porta vai ficar escancarada para serviços maiores. Para serviços maiores. Existe hoje no mundo profissional aquela indicação, né? Referências. Você faz o seu currículo e tem que apresentar algumas referências. Aí o camarada que está olhando o seu currículo pega o telefone e liga para uma das empresas que você saiu. Olha, nós estamos aqui entrevistando para um posto de trabalho o fulano de tal. Estou ligando para saber como foi a passagem dele por aí. E se você deixou um bom nome, a empresa então, olha, sujeito pode contratar sem medo. Mas se você deixou alguma coisa lá que eles puxou a sua capivara, sai do meio dela, povo meu. É essa forma. Você e eu precisamos deixar sempre as portas abertas por onde nós passamos, prestando um serviço. Por quê? Porque um dia, quando nós voltarmos, a porta vai estar aberta. Então sirva com fidelidade. Sirva a Deus com fidelidade.
Se você servir a Deus com fidelidade, as portas sempre vão ficar abertas. Sempre. Em todas as áreas da sua vida. Você foi planejado para isso. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Que estás nos céus. Ficamos em pé, irmãos. Planejados para servir a Deus. Ninguém nessa terra pode prestar um serviço a Deus a não ser você e eu. Os anjos querem, mas Deus disse: não, não façam. Deixa eles fazerem. Eu e você somos convidados para isso. Aí você diz: em que eu posso servir? Há alguma coisa que você pode servir. A sua vida tem utilidade. Você pode prestar um serviço. Há algo que você pode fazer. Descubra a sua habilidade e use esta habilidade para servir no reino de Deus. Usa esta habilidade para servir no reino de Deus. E você vai ver que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, vai ser descarregada na porta da tua casa de carreta. Não é de fusquinha não, é de carreta. Quando você servir a Deus com o propósito definido.